E em relação ao diagnóstico da asma, eu falei um monte de coisa de mediador, de interleucina, enfim, coisa complexa, mas como é que a gente dá diagnóstico da asma, tá certo? O que é que vocês precisam saber para auxiliar esses pacientes? Primeiro, o quadro clínico. O quadro clínico é muito importante para a gente pensar que um paciente pode ter um quadro de asma. Lembrar daqueles sintomas que a gente falou agora há pouco, tosse, dispneia, aperto no peito e o sinal que é a sibilância. Então, o paciente que apresenta esse quadro, geralmente mais de um desses pontos, tá certo? Se a gente tem um só, diminui um pouquinho a acurácia diagnóstica para asma, geralmente o paciente tem mais de um deles, e tem aquele padrão de variabilidade durante o dia e ao longo de vários dias da semana, num dia ele tem sintoma, no outro ele não tem. Tem aquele padrão de piora no início da manhã e à noite, tá certo? Variam muito em intensidade ao longo dos dias. E é deflagrado, geralmente pode ser deflagrado por fatores específicos bem conhecidos, como mudanças climáticas, infecções virais, exposições a alérgenos. Então, se você tem um paciente com esse quadro clínico, você tem que pensar em suspeitar de asma. O exame físico, geralmente, na maioria das vezes, é normal, principalmente naquele paciente que está fora de exacerbação. Quando ele está exacerbado, a gente vai ter uma ausculta respiratória que traduz o broncoespasmo. A gente tem sibilos e roncos expiratórios de uma forma geral, ou até mesmo um tórax silencioso naquele paciente que tem um broncoespasmo mais grave. Então, como é que a gente junta isso? A gente vai ter aqueles sintomas respiratórios variáveis, com aquelas características, piora amanhã, à noite, varia ao longo do dia, varia nos dias em intensidade, frequência, tá certo? É associado àqueles triggers, àqueles deflagradores. Então, a gente tem esse quadro clínico e aí a gente vai associar com a comprovação da obstrução ao fluxo aéreo. E como é que a gente comprova essa obstrução ao fluxo aéreo? Através da espirometria. E aí o que a gente vai ver de parâmetro é essa relação VF1-CVF, ou seja, volume expiratório forçado no primeiro segundo sobre a capacidade vital forçada, também conhecido como índice de Tifenot, que vai estar abaixo do limite inferior da normalidade. Então, quando essa relação está reduzida, indica obstrução ao fluxo aéreo. Mas lembra que eu falei que essa obstrução ela é variável, então a gente precisa também documentar essa variabilidade. E como é que a gente documenta essa variabilidade de resposta e de fluxo, da obstrução ao fluxo aéreo? A gente tem três opções. Na própria espirometria normal, que a gente faz do dia a dia, a gente faz uma prova broncodilatadora. Faz o exame sem nenhuma medicação e faz um broncodilatador de curta, o Aerolim, e repete esse exame. Se após o uso do broncodilatador, o paciente aumentar o volume expiratório forçado do primeiro segundo em 12% e 200 ml, a gente comprovou que ele tem uma obstrução ao fluxo aéreo que é variável. Outra forma da gente avaliar é com a variação do pico de fluxo expiratório. O que é o pico de fluxo expiratório? É um dispositivo mais simples, que inclusive o ideal seria que a gente tivesse nas emergências para graduar uma exacerbação da asma, principalmente, saber quão grave é aquela obstrução naquele momento, mas a gente não tem muito disponível na prática, apesar de não ser caro. E aí, com esse dispositivo, o paciente ele pode ter, inclusive, em casa e ver ao longo de vários dias, geralmente são 2 aferições por dia, em 1 a 2 semanas, e fazer uma média daquele pico de fluxo expiratório dele. Se houve uma variação de pelo menos 10% ao longo desses dias que ele mediu, a gente também comprovou uma variabilidade dessa obstrução ao fluxo aéreo. E outra forma é a resposta ao tratamento anti-inflamatório. Se você começou corticoide inalado para esse paciente, você repete uma espirometria e você comprovou que houve um aumento de pelo menos 12% ou 200 ml do VF1, você também comprovou a variabilidade do fluxo aéreo. Isso, inclusive, é uma dica para a gente dar diagnóstico naquele paciente que tem um quadro clínico muito sugestivo, que você já afastou outros diagnósticos diferenciais e a espirometria de cara foi normal. E você até não conseguiu demonstrar aquela variabilidade. Você começa um tratamento empírico e repete. Ele pode sair daquele normal para um valor muito mais alto. Então, mostrando que aquele ali não era o normal dele, não era a melhor marca dele. E aí você fechou esse diagnóstico, porque houve variabilidade desse fluxo aéreo, tá certo? Então, já puxando esse gancho, a gente pode ter asma com espirometria normal? Pode. Justamente por conta dessa variabilidade. A gente pode não pegar o paciente no momento que ele tem obstrução
documentado ao fluxo aéreo, tá certo? E o que é que a gente pode lançar a mão? Aquele paciente que você suspeita que é asma, o quadro clínico é muito sugestivo, você já afastou o diagnóstico. Outro teste que a gente pode lançar a mão é o teste de broncoprovocação. E aí a gente pode fazer ele com vários estímulos diferentes, com droga, com broncoprovocação pelo exercício, por hiperventilação. E aí a gente vai avaliar se esse paciente cai função, se ele cai o volume expiratório forçado no primeiro segundo associado àquele estímulo de broncoprovocação, certo? É um exame pouco disponível, mas é bom vocês saberem que existe e que pode ajudar a gente a dar um diagnóstico no paciente com espirometria normal. Ele é um exame bem sensível, então se você faz esse exame e é normal, diminui muito a possibilidade de ser asma. Você tem que investir realmente em outros diagnósticos, tá bom? E como é que a gente avalia o controle e a gravidade de um quadro de asma? Quando a gente vai avaliar e graduar um paciente, duas coisas principais a gente tem que avaliar. Primeiro é o controle dos sintomas, tá certo? Mas também a gente tem que ver se o paciente tem algum fator de risco de eventos adversos futuros. Vamos continuar para vocês entenderem. Em relação ao controle de sintomas, existem várias ferramentas, existem vários questionários para a gente poder deixar isso de forma mais objetiva e conseguir acompanhar aquele mesmo paciente, como ele está seguindo nesse controle. Existe o ACQ7, existe o ACT. Esse questionário aqui que eu coloquei é um dos mais simples, que é o questionário do GINA, e que serve bem para vocês terem uma ideia de como a gente vai avaliar esses sintomas do paciente. Então, você vai perguntar para o paciente se nas últimas 4 semanas ele apresentou sintomas diurnos mais que 2 vezes por semana, se ele apresentou qualquer despertar noturno pela asma nas últimas 4 semanas, se ele precisou usar as medicações de resgate, que está relacionado à presença dos sintomas, né? Então, se usou medicação de resgate mais de 2 vezes por semana, e se ele teve qualquer limitação de atividades do dia a dia dele. Se o paciente não tem nenhum desses pontos, ele tem uma asma controlada. Se ele tem de 1 a 2, é uma asma parcialmente controlada, e se ele tem 3 ou 4, é uma asma não controlada. Lembrando que um paciente que exacerbou nas últimas 4 semanas também tende a ser interpretado como uma asma não controlada. E por que é importante a gente saber esse controle para a gente planejar tratamento? A gente vai falar já sobre tratamento. Em relação ao risco de eventos adversos futuros, quais são os principais? Exacerbação e limitação ao fluxo aéreo persistente. Lembra que eu falei que aquele paciente grave, que não foi tratado adequadamente, ele pode levar a um remodelamento da via aérea e ficar com obstrução persistente ao fluxo aéreo. Isso vai levar a uma perda de função pulmonar, que é o que a gente não quer, tá certo? Então, é um risco, é um evento adverso futuro que a gente persegue que não aconteça. Assim como a exacerbação, porque é um evento grave que pode levar, inclusive, o paciente a óbito. Quais são esses fatores de risco para esses eventos adversos? Um alto uso do SABA. O que é o SABA? É o beta-2 agonista de curta ação, é o SA do inglês, short acting. Então, lembrar que SABA é o broncodilatador de curta, o Aerolin, por exemplo, tá certo? Se o paciente precisa usar muito broncodilatador de curta, isso é um marcador de risco. Se ele tem tabagismo associado, se ele tem presença de outras comorbidades complicadoras, se ele teve alguma exacerbação grave no último ano, se ele tem um VF1 já baixo, se ele já tem uma função baixa pulmonar e alta variabilidade, porque a gente é um marcador da doença, é uma característica da doença essa alta variabilidade no fluxo aéreo, mas quando a gente começou a tratar o paciente, o ideal é que ele não tenha mais variabilidade, você está tratando aquela inflamação, aquele broncoespasmo. O ideal é que o paciente tenha uma função normal e que não varie. Se ele está variando, ou ele não está usando o tratamento direito, ou ele tem um quadro mais grave realmente. Um baixo nível social e econômico também é um fator de risco, e se ele já teve um histórico prévio de intubação ou admissão em UTI por uma exacerbação da asma. Em relação à gravidade, como é que a gente gradua a gravidade de um quadro de asma? Isso tem a ver com o tipo de tratamento que o paciente precisa, qual o grau de tratamento que ele precisa. E a gente vai falar já desses steps do tratamento, vocês vão entender. A asma leve é aquela asma que é controlada nos steps 1 ou 2. A asma moderada, controlada no step 3 ou 4. E a asma grave é aquela que está no step 5, que é o quê? A alta dose de corticoide inalado junto com o broncodilatador de longa. E ele precisa estar no step 5, nessa alta dose, para se manter controlado, ou ele está com essa dose e mesmo assim ele não está controlado. Isso aí é o que a gente chamaria de uma asma grave, tá?